a um artista que eu gosto demais, que infelizmente ontem, domingo, dia 23 de agosto, se ele estivesse vivo, ele estaria completando aniversário. Nosso grande Jimi Jameson, aquele cara que foi a voz do Survival, passou pelo Cobra, passou pelo Target, com uma carreira solo excepcional. Infelizmente, o Jimi Jameson veio a falecer no dia 31 de agosto de 2014. E é um cara que eu sempre admirei demais, um grande ser humano e um grande amigo. E hoje estaremos prestando essa pequena homenagem a esse cara também que foi muito importante para o melodic rock e para o AWAR. Jimi Jameson começou a sua carreira em meados de 1974 com a banda Target e lançou 2 álbuns com o Target. O Target de 1976 e depois o Target Captured de 1977. A banda de Memphis, Tennessee, teve uma grande aceitação nos Estados Unidos, inclusive abriu shows do Kiss, do Boston e do Black Sabbath. Depois do Target, o Jimi Jameson ele passou pelo Cobra, outra banda muito interessante do guitarrista Mandy Meyer, que também foi guitarrista do Asia, foi guitarrista do Crocus e também do Gotthard. Excelente banda, e por causa do seu trabalho no Cobra, inclusive nas matérias da época da revista Hit Parade, de 82, 83, o Jimi Jameson ele teve uma grande aceitação como vocalista devido ao seu carisma e ao seu timbre vocal, e isso fez com que ele fizesse um teste no Survival, porque o Survival tinha demitido o vocalista David Beichler, que estava com problemas nas cordas vocais. Jimi Jameson de cara entra no Survival e grava a música The Moment of the Truth, que fez parte da trilha sonora do filme Karate Kid 1, que é bem legal, e simultaneamente ele gravou o excelente álbum Vital Signs, que foi um estouro no mundo todo e nos rendeu ao seu talento, tanto nós quanto a própria banda, o próprio Frank Sullivan e o Jim Patrick do Survival falam que o teste do Jimi Jameson foi uma coisa absurda, principalmente quando ele cantou a música The Search is Over, que o Jim Patrick estava só no piano, e a hora que ele abriu a voz para cantar foi uma coisa de outro planeta. O Jimi Jameson ainda veio gravar com o Survival o excelente álbum Vital Signs, que é muito bom. Em seguida ele gravou o álbum When the Cycles Count, que também é muito bom, e a trilha sonora do Rock 4, a música Burning Heart. A música Burning Heart depois ela fez parte da reedição do When the Seconds Count pela Rock Candy, mas nas versões da Scott Bros não tinha essa música era exclusiva da trilha do filme, e também deixou o Survival mais famoso. Em seguida, ainda teve o excepcional disco em 1988, o Too Hot to Sleep, que é um álbum acima da média que eu gosto demais. E Jimi Jameson sai do Survival e segue na sua carreira solo, e também teve todo aquele lance dele ter conversado com Ritchie Blackmore, de ter se acertado para entrar no Deep Purple, só que por causa do contrato com a gravadora acabou não dando certo,
e ele lança aquele álbum And the Loves Come Down, que é um álbum excelente, e paralelamente ele faz a trilha sonora daquela série Baywatch, que aqui no Brasil se chamava SOS Malibu, também muito interessante. Jimi Jameson segue com a sua carreira solo, lançando álbuns excepcionais e fazendo trabalhos de estúdio excepcionais. Backing vocals para o Crocus, backing vocals para o ZZ Top, e acaba retornando ao Survival ainda durante a sua carreira 2 vezes. Retorna no fim dos anos 90, depois ele retorna em 2000, sai, retorna novamente em 2006 e acaba ficando entre sua carreira solo de 2006 até 2014, entre o Survival e sua carreira solo, que inclusive de 2011 até 2014 o Survival teve de novo os 2 vocalistas, o Jimi Jameson e o David Bykler. Olha só que coisa absurda. Jimi Jameson também teve um projeto muito importante, que foi o Kimball Jameson junto com Bob Kimball, vocalista do Toto, um álbum excepcional, e foi um cara que veio 2 vezes para o Brasil. 2001 no projeto The Voices of Classic Rock, ao lado de Jolene Turner, Glenn Hughes, Fergie Frederiksen, vocal do Toto, do Trillium, do LeRoux, Jolene Turner, que foi do Purple, do Rainbow, Glenn Hughes, Trapeze, de Purple, o grande Alex Livingwood, do Santana, e o Larry Hopen, do Orleans. Jimi retorna ao Brasil ainda em 2008 para fazer sua turnê solo, que foi excepcional, onde eu tive o prazer de trabalhar com Jimi Jameson. E meu último contato com o Jimi foi em 2011, assistindo o festival do Fire Fest. E o que eu posso dizer para vocês desse artista? Um cara excepcional, sua maneira de tratar os fãs, a maneira como ele levava a vida, e são coisas que a gente jamais vai esquecer. E principalmente a obra que ele deixou. Discos excepcionais solo, sua obra no Survival, o Target, o Cobra, o Kimball Jameson, ou seja, um aparato lindo de materiais ótimos e de grande qualidade, que qualquer fã de AWAR e de um bom vocalista que transmite emoção vai gostar. Hoje a gente deixa essa homenagem ao grande Jimi Jameson, aonde você estiver. O seu legado continua vivo e a sua obra também continua viva, porque existem muitas pessoas ainda que te admiram e sempre vão te admirar, principalmente o seu lado humano. Uma coisa que eu nunca vou esquecer foi eu dirigindo o meu carro com o Jimi Jameson do meu lado e ele cantando e brincando, uma coisa excepcional. Depois que eu assisti o Fire Fest em 2011, eu quis homenageá-lo e eu fiz essa tatuagem aqui, Jimi Jameson, o seu nome. Respirar fundo, às vezes a gente se emociona um pouco. E foi uma coisa muito legal. 2013 eu estava 2014 com uma passagem comprada para assistir o Survival em Londres com os 2 vocalistas, mas 2 meses antes a gente recebeu a notícia que o Jimi tinha falecido e infelizmente acabei não assistindo e acabei não realizando esse sonho, mas pude assistir ele solo e é um cara excepcional. Fica a nossa dica de hoje do nosso programa, a obra do grande Jimi Jameson, um vocalista excepcional
e eu acho que nos anos 80 ele fazia parte do top 5 dos grandes vocalistas, junto com Bobby Kimball, Steve Perry, Lou Gramm, Dennis DeYoung do Styx. Esses eram os caras top 5 dos anos 80. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até nosso próximo encontro. Valeu, pessoal! Oh!